Estamos dando início à quarta sessão ordinária do mês de maio, a 16ª do ano de 2015. Saúde os colegas vereadores, servidores desta casa, assessores, servidores do Executivo. Quero aqui saudar o nosso amigo Leco, suplente de vereador, o seu Arnildo, presidente do Conselho de Agricultura, as conselheiras tutelares que estão presentes hoje aqui, também a Isa, o Paulinho, e principalmente a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Arauco, 105,9. Nós falamos aqui sempre na rádio, mas esquecemos de falar no Júnior, né? O Júnior está sempre lá na escuta que dá esse suporte para que os ouvintes possam, em suas casas, estar acompanhando a sessão legislativa. Como é a última sessão ordinária do mês, peço ao vereador Rudimar que faça a leitura de uma passagem bíblica. Judite anuncia a Holofernes a vitória sobre os judeus. Então Holofernes disse: tem ânimo e não te assustem em teu coração, porque eu nunca fiz mal a homem algum que quiser servir ao rei Nabucodonosor. Se o teu povo me não tivesse desprezado, não teria eu levantado contra ele a minha lança. Mas disse-me agora: por que motivo os deixaste e eu te resolveste a vir para nós? Judite respondeu: ouve as palavras de tua serva, porque se ouvires as palavras de tua serva, o Senhor completará a tua empresa. Vamos à leitura da pauta, vereador João. Pauta da sessão ordinária do dia 26 de maio de 2015. 1. Ata do número 015/2015 da sessão ordinária realizada no dia de 19 de maio de 2015. 2. Leitura das correspondências. 3. Requerimento número 009/2015 de autoria do vereador Rudimar Lério Ferrari. 4. Pedido de providência número 003/2015 de autoria do vereador João Batista Pico. 5. Pedido de providência número 004/2015 de autoria do vereador João Batista Pico. 6. Pedido de providência número 005/2015 de autoria do vereador João Batista Pico. 7. Pedido de informação número 006/2015 de autoria do vereador João Batista Pico. 8. Indicação número 001/2015 de autoria do vereador Robson Claus. 9. Projeto de lei número 1458 de 29 de abril de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras providências. 10. Projeto de lei número 1460 de 29 de abril de 2015, que reajusta o valor do Vale Alimentação e dá outras providências. 11. Projeto de lei número 1461 de 30 de abril de 2015, que institui data base para a revisão da remuneração dos servidores públicos dos poderes executivo e legislativo, bem como dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e vereadores e dá outras providências. 12. Projeto de lei número 1462 de 7 de maio de 2015, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento municipal vigente e aponta recursos de cobertura. 13. Projeto de lei número 1464 de 15 de maio de 2015, que autoriza a contratação emergencial de caráter temporário para atender necessidades dos serviços municipais e dá outras providências. 14. Projeto de lei número 1465 de 21 de maio de 2015, que concede a revisão geral anual aos vencimentos do pessoal civil do município e dá outras providências. Boqueirão do Leão, 22 de maio de 2015. Vamos à leitura da ata do número 015/2015 da sessão ordinária anterior. Vereador Robson. Ato número 015/2015. Aos 19 dias do mês de maio de 2015, às 5h30, foi realizada a 15ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Boqueirão do Leão. Sob presidente do vereador João André Conte, com a presença dos vereadores João Batista Pico, Robson Cláudio, Samar Barbão, Alexandre José Ferreira, Davilson Martins, Luiz Cláudio Carlesso,
Rudimar Lério Ferrari e Nilson Se algum Bezerra vereador Montoro. discordar da ata, Depois, se manifesta, caso contrário, a lista está aprovada. A ata está presidente do Conselho Municipal da Agricultura solicitou espaço para que pudesse se manifestar em relação a alguns assuntos. Está à disposição. Tem aqui na frente, senhor Arnildo, por favor, nos acompanhe. Está à disposição. Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade que o presidente da Câmara está me oportunizando para esclarecer alguns fatos que ocorreram semana passada. Eu vou, em nome do vereador presidente Joel Conte, cumprimento a todos os vereadores presentes e o pessoal da plateia. Eu quero só esclarecer sobre o repasse que o Conselho de Agricultura repassou em benefício ao hospital. Depois da reunião que aconteceu, acho, quarta-feira, com o pessoal do hospital, houve muito comentário, gente me ligando, ou gente comentando que o Arnildo da Ponte só autorizaria o repasse se fosse afastado o administrador. Isso não é verdade. Por quê? Porque eu, como presidente, nem tenho esse poder de condicionar isto ao repasse. Porque eu, como presidente, não posso dizer assim, ó, vocês aprovam isso ou não aprovam. Isto é a aprovação deste repasse foi feito pelo Conselho da Agricultura, não pelo presidente. O presidente não tem como ele pode dar a opinião dele, mas não como ele vai repassar ou não repassar. Isso foi uma decisão do Conselho de Agricultura. Isso, se o Conselho decidiu que só repassaria se fosse afastado o administrador, isso é coisa do Conselho. Foi votado, foi colocado em votação, o Conselho aprovou o repasse, mas isso houve mesmo que eles repassariam com essa condição. Mas fica bem claro, o Conselho da Agricultura, não o Arnildo da Ponte, presidente do Conselho. Eu sou apenas presidente do Conselho. Eu só quero esclarecer esse detalhe. Tem muita gente que não sabe que é ser presidente do Conselho. É a mesma coisa que o presidente da Câmara diz assim, ó, vocês têm que aprovar esse projeto. Isso não existe, né? Então é a mesma coisa, é o presidente da entidade. Ele pode dar a sua opinião, ele pode, só não tem como ele impôs isso, né? Então isso eu quero esclarecer essa dúvida. O pessoal fala o que não sabe o que acontece, nem sabe o que é. Estão falando que o presidente do Conselho só aprovaria se o administrador fosse afastado. Isto não é verdade. Isto que fique bem claro. Isso é uma decisão do repasse, é uma decisão do Conselho. Nem tinha, como aquele dia que foi feito na audiência pública, que foi dado para perguntar a opinião, eu como presidente, a minha opinião era de repassar essa verba para o benefício do hospital. Mas, como eu fui bem claro, a minha opinião pessoal, nós ia fazer uma reunião do Conselho para ver se o Conselho aprovava, o Conselho poderia não aprovar, o Arnildo poderia ser a favor, agora no total o Conselho poderia não ser a favor, né? Então, meu esclarecimento é este, e o Conselho repassou essa verba para o hospital. Isso foi o Conselho, não Arnildo da Ponte, presidente. Isso fique bem claro. Tem muita gente comentando na rua que o Arnildo pediu o afastamento do administrador. Isso não é verdade. Mas quero agradecer
ao presidente do Legislativo e a todos os vereadores. Muito obrigado. Presidente Arnildo, nós aqui temos que agradecer a sua vinda aqui, porque a reunião do Conselho, se não me engano, foi na sexta-feira, na outra semana, né? E mediante essa posição do Conselho, eu na outra semana fiz um ofício por esta casa, até os vereadores acho que nem sabem ainda, solicitando ao Conselho da Agricultura a cópia da ata do Conselho. E aonde também foi minha surpresa, pegando esta ata, e eu inclusive, o senhor testemunha que eu lhe procurei para a gente conversar, a ata do Conselho ela é muito sucinta, muito resumida. Ela foi feita por um funcionário da Emater, que faz parte do Conselho, e ali nessa ata não fala em nenhum momento o nome de ninguém. Ela só fala que o Conselho foi procurado, o diretoria do Conselho foi convocado à Assembleia, para que o Conselho abrisse mão então dos 120 mil reais, que foi destinado por esta casa ao Executivo para ser incluído no orçamento de 2015 para ser aplicado na agricultura. E ali na ata, eu tenho a cópia da ata, diz o seguinte, que mediante a solicitação do repasse, colocado em discussão, o Conselho aprovou o repasse de 120 mil, mediante a condição de que fosse substituído o administrador do hospital. É isso que consta na ata. Eu acho que tem mais um ou dois assuntos ali, uma aprovação de um crédito fundiário e mais um outro assunto só, mais nada. Baseado nisso, eu lhe procurei para saber de onde é que tinha surgido essa manifestação. Mas enfim, eu acho que é muito bom que o senhor veio aqui esclarecer isso, para que ali fora não se diga o que não é a realidade. Me parece que foi ideia de um membro do Conselho e que foi colocado em discussão e votação e foi aprovado. Não cabe aqui também citar nome de ninguém, até porque eu não estava na reunião, não posso fazer uso disso. É uma coisa que, por exemplo, fica chato, né? A reunião discutida, por exemplo, no caso, é o Conselho que aprova, não é o Pedro, o Paulo, o Arnildo, né? O Conselho aprovou, a maioria, por exemplo, aprovou isso aí, foi o que foi acordado, né? Então, agora, na verdade, que aconteceu isso, veio como o caso tinha mandado o ofício pedido a cópia da ata, né? Então também eu liberei, pode passar para o Legislativo, tem direito de saber o que aconteceu, né? Porque isso é um dinheiro público, né? Isso na verdade era para ser para a agricultura, mas independente para que foi, mas é dinheiro público, né? Então deve ser prestado conta, independente para que lado que for, né? Isso é a opinião, por exemplo, assim, sobre o Conselho e sobre isso ali que o Joel falou, é verdadeiro, né? O Conselho, na verdade, na maioria, foi colocado em votação, aprovou com essa ressalva. Presidente. Pois não. Quero saudar o presidente do Conselho, o senhor da Ponte. Isso é muito bom, senhor. Vim aqui esclarecer isso. Então, é até interessante, porque então, os 300 mil da economia da Câmara do ano passado, então, foi todo, na verdade, para a saúde, né? Todo no hospital. Os 300 mil que seria aplicado na agricultura, né? Nós em conjunto, foi acho que a melhor coisa que nós fizemos no passado, fazer as coisas em conjunto, com o Conselho de Cultura. E todo o dinheiro foi para o hospital. Se a gente fica pensando, né, nós temos que tentar buscar também verba para a agricultura, verba para o hospital. O hospital nunca pode fechar. Eu concordo com o que vocês fizeram, em repassar os 120, que já podiam ter feito em dezembro, quando nós nos reunimos aqui,
aqueles 120 mil já podia ter repassado para o hospital. Né? Aí não estava esse caos hoje. Só que a agricultura que sofre, patina, que paga o pato sempre. Mas eu tiro o chapéu para vocês, pessoal do conselho que destinaram esse dinheiro para lá, e o prefeito também, né? Junto com o prefeito. Então, meus parabéns para vocês. Mais algum vereador? Vereador Bide? Senhor presidente, senhores vereadores, comigo, Dino, da Ponte, não, Arnildo da Ponte, né? Então, seja bem-vindo a essa casa, né, que você acompanha visitando nossas sessões aí. Eu estava, só para colocar, também deixar parte, eu e o vereador Dóia, e não sei se o vereador Robinho também estávamos, né, na reunião em que a comissão, a diretoria do hospital, né, pediu para sair juntamente com o... E lá colocado o problema, né, então para dizer que as pessoas são muito maldosas, né, senhor Arnildo, desculpa, senhor Arnildo, as pessoas são muito maldosas, porque lá em hipótese nenhuma, em momento algum foi falado que a sua pessoa, né, teria dito isso. Então foi usado com todas as palavras. A comissão, o Conselho Municipal da Agricultura resolveu isso, né? Foi o que o vereador Dóia, o presidente, colocou em ata, né? Colocou que estava escrito na ata, que não era um membro, e mesma coisa que o presidente é um membro representativo, né, de qualquer conselho, de qualquer entidade, né? Não é ele que decide, né, o que se deve ser feito, né? Ele tem, né, as pessoas que delegam junto com ele. Então, só para dizer que na reunião, né, de repente são pessoas maldosas que saíram de lá querendo jogar, mas na reunião, né, o vereador Dória pode dizer que não foi falado, ninguém falou lá na reunião aquela noite, aquela quarta-feira, isso. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Vereador Robson? Agradecer a presença do senhor Arnildo e na oportunidade eu gostaria de fazer 3 perguntas, senhor Arnildo, se o senhor deve responder, né? Se não puder, não tem problema. Em torno de quantas pessoas eram parte dessa reunião, membros do conselho? Eu não lembro, tinha quantas pessoas? Eu de cabeça também não sei, porque na verdade me entregaram a ata, foi lá na loja e eu não trouxe aqui para a Câmara, mas se for o caso podemos buscar lá. Se o senhor tem aí, se o senhor puder pegar ali para nós a cópia, O número ali tem a exato quantidade de de assinaturas. pessoas, eu não sei o número exato, né? Mas no caso só... A segunda pergunta, senhor. Se o senhor esteve reunido com o prefeito antes dessa reunião e chegaram a tocar nesse assunto de trocar a diretoria, o senhor e mais algum outro membro do conselho? Não. Antes da reunião, não. Não comentamos, nem fomos apenas... Foi convocada a reunião, se podia ser tal dia, eu autorizei que poderia ser convocada, mas não comentemos nem membros do conselho, nem com o prefeito. Tá. E eu coloquei aqui a partir de quem é a ideia, mas como vocês comentaram antes que ficaria ruim nominar quem deu a ideia, enfim, né? Mas quem sabe depois o senhor pode até me responder. O porquê das minhas 3 perguntas, tá? O senhor me falou, o ato sai, né, como falaram, o senhor decidiu, que ficou bem claro que não foi isso que aconteceu, né? Que não foi isso que aconteceu, o senhor deixou bem claro. Eu quero ser bem claro, não foi de lá que surgiu esse comentário, que eu tinha imposto isso, né? Mas o pessoal largou o comentário, né? Pessoal, muita gente fica, na verdade tem gente que não sabe da verdade, daí fica mal, por exemplo, se o Arnildo da Ponte foi culpado de ser a diretoria, ou a diretoria não, no caso o administrador afastado. Isso não é verdade, isso foi o conselho que decidiu, não o presidente. Tá. Então ficou bem claro, né? O senhor mesmo colocou o vereador Bide já comentaram, e até porque o senhor Arnildo bem explanou que o presidente não tem esse poder de decidir a votação dos membros do conselho, né? Bem claro isso. Eu quero manifestar depois na tribuna, a respeito disso, que eu fui procurado por membros da diretoria do hospital, que automaticamente, quando o diretor renunciou, né, automaticamente a diretoria também, né?
E aqui vou só citar um motivo, né? Que eles, da seguinte forma, eles me passaram, né? Que a partir do momento que você duvida do administrador, automaticamente está duvidando da diretoria. Porque quem fiscaliza o diretor é a diretoria. Né? Então, depois eu me manifesto na tribuna. Obrigado, senhor Nildo. Obrigado por responder. Mas, de forma alguma, o senhor tem parte nisso, pode ter certeza. Que estão de posse da ata, eu contei aqui, são 19 pessoas que assinaram a ata inclusive com o prefeito, são 19. E quantos são os membros do conselho, senhor Nildo? É o membro de cada comunidade, no total, né? Então, geralmente, Nós devemos ter aí na 18, casa, 19 comunidades, eu acho que são 30 e poucos membros, se não me engano. que fazem não, parte. mas os titulares eu acho que não, né? Porque, na verdade, o conselho é formado por duas pessoas de cada localidade. Um titular e um suplente. No caso um, é a verdade dele. Por exemplo, dou um exemplo. Eu represento o Sinimbuzinho, por exemplo. Tem o titular E tem e o o suplente. No caso, conta um, né? Ou se tiver o suplente, também pode participar. É a mesma coisa que qualquer um de vocês, vereadores, pode participar a hora que quiserem, né? Por exemplo, o Robson já participou, outros vereadores já participaram. A hora que quiserem participar, enquanto eu for presidente, está à disposição. Só vou ler um pequeno trecho aqui, se vocês entenderem. Interessante, que diz o seguinte: o Conselho, após votação, aprovou o repasse do referente valor à instituição, mediante acordo da troca do diretor, abertura para novos sócios e um novo planejamento para a regularização financeira da instituição. Isso é o que consta na ata com relação ao acordo para o repasse, então, dos 120 mil reais. Vai ficar à disposição depois, se alguém quiser acesso à ata, está aqui. Mas, enfim, após essa manifestação do Conselho, na Assembleia, então, a diretoria renunciou à administração, bem como o administrador. E quero aproveitar a oportunidade, já que muitas pessoas devem estar ouvindo também, e as pessoas que estão aqui presentes, está aberto o edital para os sócios aptos, né? Agora, dia 1º de junho, na próxima segunda-feira, às 5 horas, tem assembleia, então, para escolha, ou aprovação, aclamação, não sei quantas chapas tem inscritas, mas pelo que se sabe, uma já tem, para assumir, então, a direção do hospital, que vai completar, vai ser um mandato tampão, né? E agora, até novembro, então, na presidência da entidade, já que a atual diretoria fez a renúncia na Assembleia. E aí, consequentemente, deve ser contratada uma nova pessoa, então, para administrar o hospital. Mas para que a comunidade saiba, e aos que são associados, né, seria importante a participação, então, na próxima segunda, às 17 horas, lá no hospital. Senhor Nildo, mais alguma colocação? Mais algum vereador? Não? Agradecemos a sua presença. E a parte, obrigado pelo espaço. Está sempre à disposição para o senhor e para o conselho também. Tá bom, obrigado. Vamos à leitura das correspondências. Vereador Edmar, ofício. Ao excelentíssimo senhor Joel André Conte, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, ofício do gabinete número 133.07 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, a finalidade do presente é encaminhar a essa egreja Câmara de Vereadores os anexos e a seguir elencados documentos legais. Lei Municipal número 1549 autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento municipal vigente e aponta recursos de cobertura. Lei Municipal número 1550 autoriza a concessão de uso de um imóvel que identifica, define sua finalidade e dá outras providências. Lei Municipal número 1551, que concede revisão geral anual aos vencimentos do pessoal civil do município e dá outras providências. Sendo que tínhamos, para o momento, subscrevemos atenciosamente. Luiz Augusto Schmidt, prefeito municipal. Mais um ofício do Executivo, vereador João. Ofício do gabinete número 134.07/2015, Boqueirão Leão, 21 de maio de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, a finalidade do
presente e encaminhar a esta Igreja e à Câmara de Vereadores os anexos e a seguir elencados documentos legais. Projeto de Lei número 1465. Concede revisão geral anual aos vencimentos do pessoal civil do município e da outras providências. Sendo que tínhamos para o momento subscrevemos atenciosamente Luiz Augusto Schmidt, prefeito municipal. Mais um ofício do Executivo, vereador Osmar. Ao excelentíssimo senhor Joel André Conte, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, ofício do gabinete número 185.07 de 2015. Excelentíssimo senhor presidente, a finalidade do presente é encaminhar a essa egrégia Câmara de Vereadores os anexos a seguir elencados documentos legais. Pedido de informação número 004 de 2015, autor vereador Josemar Barbosa. Informamos ao nobre vereador que, em resposta a seu pedido, este município executou o serviço de horas máximas de conformidade com a Lei Municipal número 255 de 2010, que em seu bojo elenca os serviços que podem ser prestados aos municípios. A quantia de horas com subsídio total. Desta forma, temos certeza de estarmos cumprindo com o papel que nós é devido, qual seja o interesse público. Seguindo, estamos informando a relação em anexos dos beneficiados dos serviços executados por esse município. Como é do conhecimento do nobre vereador, os serviços prestados a terceiros são executados desde a primeira administração e, na medida do possível, atender às expectativas de todos os que necessitam, sempre primando pela qualidade e atendimento igualitário a todos os cidadãos, o que não é diferente nesta gestão. Também segue em anexo ao seu pedido o resumo dos lançamentos de serviços de terceiros cobrados pelo município, preservando a integridade do cidadão quanto a pagamento ou não enviaremos a relação dos beneficiários. Pedido de providência número 002 de 2015, autor vereador Robson Klaus. Comunicamos ao nobre edil que o município já vem estudando isto a longa data e avaliando as condições financeiras para tal fim. Como é do conhecimento de todos, nosso município passa, como todos os demais da região, e por que não dizer do país, por situação financeira incômoda e difícil. A tendência é a queda na arrecadação generalizada, o que nos faz, no presente momento, frear os gastos para evitar o endividamento do município, a nível de difícil solução. Pensando assim, entendemos que no momento não é oportuno para a execução desse tipo de projeto, tão logo as finanças voltarem ao seu equilíbrio, poderemos novamente tratar sobre o assunto. Pedido de informação número 005 de 2015, autor vereador Robson Klaus. Comunicamos ao nobre vereador que foram abertas através do edital número 004, de 11 de março de 2015, as inscrições para o processo seletivo simplificado. Os requisitos para as inscrições constam no mesmo edital, que está publicado no site da Prefeitura. Através do edital número 009, de 2 de abril de 2015, foi homologado o resultado do processo seletivo. Quanto à indicação do nome das escolas onde havia vagas, foi exposto às candidatas chamadas pelo edital número 011, de 6 de abril de 2015, edital número 014, de 15 de abril de 2015, edital 018, de 24 de abril de 2015 e edital número 022, de 4 de maio de 2015. Os locais onde poderiam assumir seu contrato, sendo as escolas Tomás Batista, EMEI, Pimpolhos da Serra, Marinho da Silva Gravina, Pedro Elf, que estavam sem servente merendeira desde o início do ano. Posteriormente, surgiu a necessidade de convocar 2 serventes para EMEI, Doce Infância, visto que será aberta em breve. As candidatas convocadas, de acordo com a ordem de chamamento, foram escolhendo as escolas que mais se ajustavam ao seu interesse. Segue em anexo cópia do edital número 004, de 11 de março de 2015, bem como as desistências assinadas, sendo que tínhamos, para o momento, subscrevendo-nos atenciosamente Luiz Augusto Schmidt, prefeito municipal. Vamos à leitura do convite para a Assembleia Legislativa, vereador João. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Edson Brum, tem a honra de convidar Vossa Excelência para o Fórum dos Grandes Debates, no caminho de um novo Rio Grande. Discussões sobre potencialidades, investimentos e gargalos do Rio Grande do Sul, a realizar-se no dia 9, às 17 horas do dia 8 de junho de 2015, no Teatro Dante Baroni, da
Assembleia Legislativa em Porto Alegre. Traje, passeio. Mais um convite da Emater, vereador Rudimar. Emater, Rio Grande do Sul. Convite. No dia 2 de junho de 2015, a Extensão Rural comemora 60 anos de serviços prestados no meio rural gaúcho. As atividades promoveram mudanças no cenário agropecuário, melhorando a qualidade de vida dos que vivem no campo ou na cidade. Para comemorar esta data importante, a Emater RS Ascar agradece o apoio recebido e convida seus parceiros para confraternizar com o Café Solidário, organizado pelos empregados da instituição. Data 2 de junho de 2015, às 15 horas e 30 minutos, no auditório da Prefeitura Municipal. Contamos com sua presença. Mais um e-mail aqui da Promotoria de Justiça da Ana Soares. Terceira Promotoria de Justiça de Venâncio Soares. Terça-feira, 26 de maio de 2015, Câmara de Vereadores do Rio Grande do Leão. Solenidade de posse do Dr. João Beltrame. Conversamos. Bom dia, senhora Roberta. Consoante conversamos ao telefone de ordem do Dr. Fernando Buttini, promotor, diretor das Promotorias de Justiça de Venâncio Aires e segundo promotor de Justiça de Venâncio Aires, bem assim do Dr. Pedro Rui da Fontoura Porto, primeiro promotor de Justiça de Venâncio Aires, convidamos o presidente e o vice-presidente da Câmara Municipal de Boqueirão para a solenidade de posse do Dr. João Afonso Silva Beltrame como terceiro promotor de Justiça de Venâncio Aires, a ser realizado no dia 1º de 6 de 2015, segunda-feira, às 11 da manhã, no auditório das Promotorias de Justiça de Venâncio Aires, situado na rua Berlim da Cruz, número 1260, bairro do Cruzeiro, Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Por gentileza, confirmar presença até as 12 horas do dia 28. Atenciosamente, Rogério Cerati, secretário de Diligências. Vamos à leitura do requerimento de número 009/2015, da autoria do vereador Rudimar Lélio Ferrari. Vereador João. Requerimento número 009/2015. Autor, vereador Rudimar Lélio Ferrari. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. O presente tem a finalidade de solicitar a Vossa Excelência que, após cumprida as formalidades regimentais, seja submetida à deliberação do plenário a presente proposição de moção de apoio ao Senado Federal pela aprovação do projeto de lei de autoria do ex-deputado Vieira da Cunha, que propõe a inclusão do nome de Leonel de Moura Brizola no livro dos Heróis da Pátria. Que após a aprovação plenária seja encaminhada a cópia da presente moção ao Senado Federal. Segue anexa a moção. Certo da costumeira atenção ao presente pleito, subscrevo-me muito atenciosamente Rudimar Lélio Ferrari, vereador do PDT. Moção de apoio. Estamos acompanhando com grande expectativa a tramitação do projeto de lei que propõe a inclusão do nome de Leonel de Moura Brizola no livro de Heróis da Pátria. Este projeto também altera a legislação para diminuir a exigência de 50 anos de morte do homenageado, para no máximo 10 anos, propondo a mudança na Lei 11.597/2007. O livro fica exposto no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Na Praça dos Três Poderes, em Brasília, tem como objetivo de homenagear aos brasileiros que se destacaram em defesa do país. Diante disso, estou propondo a presente moção, conforme descrito abaixo. Considerado o herdeiro político de Getúlio Vargas e João Goulart, dois ex-presidentes do Brasil, Leonel de Moura Brizola foi um dos mais destacados líderes nacionalistas do país. Ex-governador do Rio Grande do Sul, onde iniciou a sua carreira política, e do Rio de Janeiro, onde fixou residência em meados da década de 60,
Leonel de Moura Brizola nasceu no dia 22 de janeiro de 1922, no povoado da Cruzinha, que pertencia a Passo Fundo, mas em 1931 passou à jurisdição de Carazinho. Filho de camponeses pobres, Leonel de Moura Brizola estudou em Passo Fundo e em Viamão, antes de ingressar no curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde se formou em 1949. Na época, Leonel de Moura Brizola já tinha iniciado a sua carreira política. 2 anos depois de filiar-se ao PTB, em 1945, foi eleito deputado estadual no Rio Grande do Sul. Em 1950, casou-se com Neuza Goulart, irmã do ex-presidente João Goulart, tendo como um dos padrinhos outro líder histórico do Brasil, Getúlio Vargas. Em 1951, Leonel de Moura Brizola sofreu uma grande derrota política, ao perder a disputa pela Prefeitura de Porto Alegre. Mesmo assim, continuou trabalhando nos bastidores e voltou à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul em 1954. No ano seguinte, deixa a Assembleia Legislativa para disputar novamente a Prefeitura da capital gaúcha. Desta vez, os eleitores garantiram a sua vitória. Com a popularidade crescendo muito, Leonel de Moura Brizola não teve dificuldade nas eleições de 1958, quando se elegeu governador do Rio Grande do Sul, com mais de 55% dos votos válidos. Em 1962, pela primeira vez, Leonel de Moura Brizola foi eleito deputado federal pelo antigo estado da Guanabara, com uma votação recorde de 269 mil votos. Como parlamentar, fez discursos veementes, defendendo a implantação da reforma agrária e a distribuição de renda no Brasil. Com a deposição do presidente João Goulart pelos militares em 1964, Leonel de Moura Brizola foi obrigado a se exilar no Uruguai. Somente voltou ao Brasil em 1979, devido à lei da anistia. Depois de perder a legenda do PTB, Leonel de Moura Brizola fundou o PDT, partido pelo qual foi eleito governador do Rio de Janeiro em 1983. Na antiga capital federal, a sua administração foi marcada pela criação de dezenas de CIEPs, os Centros Integrados de Educação, copiados por muitos políticos nos anos seguintes. Em 1984, apoiou a campanha das Diretas Já, um projeto derrotado do então deputado Dante de Oliveira. 5 anos mais tarde, participou da primeira eleição direta à presidência da República no Brasil, desde o golpe militar de 1964, ficando em 3º lugar. Na época, no segundo turno, apoiou o ex-metalúrgico Luiz Inácio da Silva, derrotado por Fernando Collor, que anos depois veria o seu sonho de chegar ao Palácio do Planalto tornar-se realidade. No ano seguinte, pela segunda vez, Leonel de Moura Brizola conquistou o governo do Rio de Janeiro. Com posições firmes em defesa dos produtores nacionais e sempre defendendo restrições ao capital estrangeiro no país, Leonel de Moura Brizola disputou novamente a presidência da República em 1994, mas sua participação foi decepcionante, obtendo apenas 3,2% dos votos válidos. Com a política no sangue, Leonel de Moura Brizola foi candidato a vice-presidente na chapa encabeçada por Luiz Inácio da Silva em 1998 e foi novamente derrotado. Os eleitores conduziram Fernando Henrique Cardoso à reeleição. No final de sua carreira, mais 2 derrotas, a Prefeitura do Rio em 2000 e o Senado em 2002. Em dezembro de 2003, já com Luiz Inácio Lula da Silva como presidente, Leonel Brizola rompeu com a base aliada e começou a fazer críticas constantes à administração federal. Leonel de Moura Brizola morreu aos 82 anos, no dia 21 de junho de 2004, de infarto decorrente de complicações infecciosas no Rio de Janeiro. Com este currículo invejável, acredito que Leonel de Moura Brizola seja merecedor de ter seu nome incluso no livro das personalidades históricas do Brasil. Assim sendo, venho por meio da presente
solicitar que seja apreciada e aprovada por esta Casa Legislativa a presente moção, solicitando que seja encaminhada uma cópia da mesma ao presidente do Senado Federal. Boqueirão do Leão, 20 de maio de 2015. Rudimar Lério Ferrari, vereador do PDT. Deixo a palavra à disposição do autor. Senhor presidente, seria até meio que desnecessário fazer algum comentário, porque a justificativa já é longa, mas eu gostaria de destacar mais duas coisinhas, senhor presidente, que não ficou na justificativa. Em primeiro lugar, o Brizola passou anos e anos na política e jamais teve seu nome envolvido em atos de corrupção nenhuma. E isso é uma coisa que eu particularmente admiro muito no político, assim como tem tantos outros aí também. Mas o Brizola passou a sua vida toda, desde a infância pobre até chegar onde é que chegou, e nunca teve envolvimento algum com desvios. E uma coisa mais importante, senhor presidente, deve estar registrado aqui nesta casa. Alguns anos atrás eu usava a tribuna para falar sobre o movimento da legalidade que era comemorado no Rio Grande do Sul. Um dos atos que eu considero até mais importante que um político já fez em defesa da Constituição foi quando, em 62, o então presidente da República, Jânio Quadros, naquela época o presidente se elegia por um partido e o vice-presidente se elegia por um outro, não, mas era individual. E alguns meses só de presidente da República, o Jânio Quadros alegou lá que as forças estavam contra ele e resolveu denunciar. E o vice-presidente estava em viagem para fora do país e assumiu o presidente da Câmara interinamente, e os militares não queriam que o vice-presidente assumisse a presidência da República, porque a Constituição diz que no impedimento do presidente seu vice assumiria. E naquela época, Brizola era o governador do Rio Grande do Sul e ele se aliou com o Terceiro Exército, que é o exército que cuida da região sul, senhor presidente, e se entrincheiraram no Pilar, Palácio, Piratini, em Porto Alegre, lá, e fizeram uma campanha em alguns estados também, mais uns 2 estados do país aderiram ao movimento, e para chegar a um consenso naquela época, o senhor Tancredo Neves, coisa que muita pouca gente sabe, assumiu por um ano no regime parlamentarista, primeiro-ministro. Nós vivemos no regime republicano e tivemos um ano de parlamentarismo. Isso muita pouca gente sabe. Foi um meio que ali acharam os políticos da época para acalmar os militares que queriam dar o golpe já naquela época, mas eles não tinham também a força que estava do exército, que estava muito dividido. Resolveram botar o senhor Tancredo Neves de ministro durante um ano, assumir o vice-presidente, até o exército se organizar. Em 64 deram o golpe, quando eles já tinham aquelas pessoas que apoiaram o Brizola no ato da legalidade, os militares sacaram fora e colocaram pessoas deles lá de confiança e deram o golpe em 64. Essa é uma fase muito, politicamente, para o Rio Grande do Sul, muito bonita, senhor presidente. Né? Porque um cidadão que, para cumprir a Constituição, levou, e o povo, naquela época, o pessoal estava se armando, iam pegar em armas para defender a Constituição. Né? Hoje você pergunta para o jovem o que foi o ato da legalidade, muita gente não sabe o que é. E essa é uma coisa bonita que o Rio Grande tem. E o nome do Brizola, junto aos heróis da pátria, também os colégios poderão estudar quem foi Leonel Brizola. Poderia eu falar, senhor presidente, muito mais do Brizola, mas para não me alongar demais, eu gostaria então que a Câmara enviasse essa moção de apoio ao projeto do Vieira da Cunha lá, e nós trabalhistas seríamos muito gratos.
Muito obrigado. Tenho certeza que tem outros vereadores aqui que também conhecem bem a história do Brizola, e você disse porque acompanha a trajetória política e particular de algumas pessoas. Muitas pessoas que têm o quadro do Brizola em casa, assim como o prefeito tem no gabinete dele o quadro do Brizola. Ele trocou a foto da Dilma pela foto do Brizola. Mas eu acho que é interessante quase que a sua aula de história aqui no dia de hoje, e foi comemorado realmente a legalidade, 50 anos da legalidade, há pouco tempo atrás, e eu li uma matéria bem interessante sobre isso, inclusive que na época, se não tivessem se organizado as forças aqui do sul do país, principalmente em Porto Alegre, chegaram a ser ameaçados de ser bombardeados, né, no governo do estado, porque partiu daqui o movimento pela legalidade. Então é interessante e acho até que muitas vezes nós discutimos um pouco sobre a história do país, do nosso estado. Quem sabe uma hora dessas algum professor de história tira um tempo para vir aqui na Câmara de Vereadores, a gente abre um espaço para falar sobre essas figuras ilustres que já passaram pela história do nosso estado e do nosso país. Coloco então em votação, começando pelo vereador Bitt. Com certeza, né? Eu deixaria, né? Eu acho que eu posso conversar um pouquinho, porque realmente eu tenho, né, um quadro do Brizola na minha casa, né? Não só o quadro do Brizola, como também tem o livro do Brizola, né? Se alguém tem interesse em saber a história do Brizola, posso até emprestar o livro, né? Então foi um dos políticos que, quando ouço falar do Brizola, eu lembro do meu avô, do meu pai, né, que sempre foram brizolistas. E isso, se eu tenho alguma coisa de boa que eu herdei dos meus antepassados, foi ser brisolista, né? Sempre foi um político honesto, né, um dos políticos, como nós temos tantos aqui no Rio Grande do Sul, né, que nós temos um estado que realmente temos, de todos os partidos, a maioria, pessoas, né, honestas dentro da política. Podemos ser com certeza, se orgulhar de nossos políticos aqui do Rio Grande do Sul. Parabenizar, então, nosso colega vereador Budi pelo esse requerimento, pela lembrança pelo nosso Brizola, como diz, né? Brizola ainda vive, né? E Brizola não morreu, né? E dizer que eu sou totalmente favorável a essa moção. Vereadora Nilce. Olha, eu também vou me manifestar aqui, que Leonel Brizola, para mim, foi um grande político, um grande homem. E no dia, foi aqui 21 de junho de 2004, dia do velório dele em Porto Alegre, eu estive presente. Eu não deixei de ir lá, porque na época eu estava lá e passamos o dia, esperamos até chegar o corpo dele até no Rio Grande do Sul. E ali tinha um hino, o hino do Brizola, e foi muito emocionante. Olha, milhares e milhares de pessoas passando lá, e todo muito, muito emocionado, e ele foi um grande homem, e a população já mostrou isso, e eu concordo plenamente que o nome dele não seja esquecido e seja homenageado sempre. Vereador Davilson. Sem dúvida, diante de toda essa qualificação que a gente já conhece do Leonel Brizola, sem dúvida que sou favorável a essa moção de apoio. Vereador Alexandre. Vereador Gilsomar. Olha, para minha casa, meu pai tinha umas garagens, não sei se se lembra, tinha escrito Leonel de Moura Brizola. Eu sempre botei nele, porque era um exemplo, né? Então, homens assim, nós precisamos, infelizmente, ele foi. Então, isso foi em 2004. E depois dali para cá, ele estava morto. Eu sempre botei no Brizola. Mas depois eu assinei, na época, a gente foi, não sei, concorrer, né, pelo PMDB, mas até ali eu sempre botei no Brizola. Sou favorável. Vereador Valso.
Favorável. Vereador João. Eu sou favorável, e digo mais, dos motivos por que me filiei no PDT foi quando o Brizola, por causa da participação do Brizola, pela sua conduta, pelo seu exemplo, enfim, por tudo que ele fez. Mas eu acho que o Brizola faz mais falta hoje, né? Nós tivéssemos uma pessoa com a coragem que ele tinha na juventude, se ele tivéssemos uma pessoa com o poder de mobilização que ele tinha quando era jovem, acho que esse monte de bronca que já deu, e passeata, e enfim, conflitos na rua, isso já teria terminado, né? Porque o Brizola era uma pessoa de decisão e tinha uma capacidade de mobilizar o povo tão grande, né, que tem pessoas que até hoje têm o Brizola como pessoas mais antigas, como um exemplo para tudo, né, de honestidade, enfim, de coragem, de respeito, tudo isso. Eu sou favorável, eu até quero parabenizar o vereador Rúdio pela iniciativa. Vamos à leitura dos pedidos de providência de números 003, 004, 005, 2015, ambos de autoria do vereador João Batista Pico. Vereador Rodrigo, por favor. Boqueirão do Leão, 20 de maio de 2015. Pedido de providência número 003 de 2015. Autor, vereador João Batista Pico. Senhor presidente e senhores vereadores, estou através do presente solicitando ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura, que providencie na abertura de uma vala para fazer a drenagem de uma lavoura na propriedade do senhor Raul Zapas, em Quatro Levas. Justificativa. Justifica-se o presente pedido, tendo em vista que o senhor Raul já solicitou esse serviço há muito tempo, mas precisamente no ano passado e até o momento não foi atendido. Acredito que esse seria o período ideal para a realização desse serviço. Se demorar mais um pouco, mesmo não poderá ser realizado porque as lavouras de fumo já começarão a ser trabalhadas. Sendo que se apresentava para o momento, subscrevo-me muito atenciosamente João Batista Piccoli, vereador do PMDB. Boqueirão do Leão, 20 de maio de 2015. Pedido de providência número 004 de 2015, autor vereador João Batista Piccoli. Senhor presidente e senhores vereadores, estou através do presente solicitando ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras ou Agricultura, que providencie na abertura de um poço e também faça a colocação de uma carga de cascalho na estrada de acesso à propriedade do senhor Hildo da Ponte, em Colônia Pico. Justificativa. Justifica-se o presente pedido, tendo em vista que o senhor Hildo da Ponte esteve por várias vezes na Secretaria de Obras para solicitar esse serviço e até o momento não foi atendido, e o mesmo necessita muito desta água para abastecimento da propriedade e precisa do cascalho para melhorar o acesso à sua propriedade. Sendo que se apresentava para o momento, subscrevo-me muito atenciosamente João Batista Piccoli, vereador do PMDB. Boqueirão do Leão, 20 de maio de 2015. Pedido de providência número 0015 de 2015. Autor, vereador João Batista Piccoli. Senhor presidente e senhores vereadores, estou, através do presente, solicitando ao Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal da Agricultura, que providencie na abertura de uma vala para fazer a drenagem de uma lavoura na propriedade do senhor Odécio de Freitas e Sete Levas. Justificativa. Justifica-se o presente pedido, tendo em vista que o senhor Odécio já solicitou esse serviço há muito tempo e até o momento não foi atendido, e necessita aumentar a área de plantio, não podendo fazê-lo sem a realização desse serviço. Sendo que se apresentado para o momento, subscrevo-me muito atenciosamente João Batista Piccoli, vereador do PMDB. Vamos à leitura do pedido de informação número 006 de 2015, ao João Batista Piccoli. Por favor, vereador. Boqueirão do Leão, 20 de maio de 2015. Pedido de informação número 006 de 2015. Autor, vereador João Batista Piccoli. Excelentíssimo senhor presidente e senhores vereadores, estou, através do presente, solicitando ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, que informe esta Casa Legislativa quem já foi nomeado para o cargo de servente merendeira e aonde está lotado. Também não seja enviado cópia do regulamento ou edital do processo seletivo, constando a classificação do candidato e o número de vagas abertas para serem preenchidas. Da mesma forma, não seja enviada a cópia das atas ou documentos das desistências que houverem, o que gerou a necessidade de preenchimento do referido cargo. Justificativo. Justifica-se o presente pedido para podermos acompanhar e saber de maneira como
Saber a maneira como foi realizado o processo seletivo e os critérios adotados para preenchimento dos cargos. E da mesma forma, observar se está sendo adotado o mesmo critério para todos os candidatos inscritos. Solicito ainda que seja observado o prazo de respostas estabelecido pela lei orgânica municipal. Isto posto, e no aguardo de ser atendido, subscrevo o menu e atencionamento. João Batista Piccoli, vereador do PMDB. Vamos à leitura da indicação do número 001-2015, de autoria do vereador Robson Claus. Operando Leão, 20 de maio de 2015. Indicação número 001/2015. Autor, vereador Robson Claus. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, estou, através da presente, solicitando ao Executivo Municipal que, usando dos meios legais, estude a possibilidade de aumentar o valor do vencimento das conselheiras tutelares. Justificativo. Justifica-se o presente pedido, tendo em vista que as conselheiras recebem hoje o valor bruto de R$ 727,55. Valor este que fica muito aquém das responsabilidades e seriedades que as mesmas têm, sem falar nos riscos que muitas vezes as mesmas correm no desempenho de suas funções, tendo que trabalharem nos finais de semana, feriados e também à noite. Sendo que se apresentava para o momento, subscrevo muito atenciosamente Robson Claus, vereador do PMDB. A Comissão de Constituição e Justiça emitiu um parecer favorável aos projetos de lei de números 1458, 1460 e 1461 de 2015. Entrega os mesmos para a Comissão de Orçamento e Finanças, que terá o prazo de uma semana para emitir parecer. Senhor presidente, posso manifestar a respeito do 1460 como parecer, vereador? Pois não, vereador. Projeto 1460. Senhor presidente, o vereador Ruth, na outra sessão, se manifestou, né, a respeito da legalidade da minha emenda e a respeito do projeto 1459. Então, com isso, eu acho que no direito e nas discussões que a gente vai aprendendo, né, mais com o vereador Ruth, que está tanto tempo aí na casa, e a gente vai, no decorrer dos tempos, aprendendo cada vez mais. E eu pedi para o Dirceu encaminhar um pedido, um parecer ao IGAN, e eu vou ler só uma partezinha aqui do parecer a respeito da minha emenda, do vereador Ruth, para ficar claro para nós podermos então debater de uma forma mais justa. Então, vou ler então o final do parecer. Com base nisso, o vereador Robson Claus apresentou a emenda modificativa número 1, de 30 de abril de 2015, no intuito de incluir os agentes políticos como beneficiários do Instituto da Revisão Geral Anual. Assim, considera-se que a emenda visa apenas dar cumprimento ao preceito estabelecido na Constituição Federal, razão pela qual não se identifica nenhum óbice à sua tramitação. Válido ressaltar ainda que não se vislumbra nenhum impeditivo ao fato de a emenda ter sido subscrita por apenas um vereador, tendo em vista que não se trata de matéria de iniciativa reservada à mesa diretora, nos termos estabelecidos no regimento interno da Casa. Diante do exposto, conclui-se que a emenda modificativa número 1, de 30 de abril de 2015, não encontra nenhum óbice à sua tramitação, pois tem por objetivo apenas dar cumprimento ao comando constitucional que consta no inciso 10º do artigo 37. O IGAN permanece à disposição. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, só me concede um minutinho. O novo vereador Robson Claus é advogado, e tenho certeza que vai ser um brilhante advogado. Mas, portanto, Vossa Excelência sabe que um parecer jurídico, ele não é a verdade final da coisa. Um parecer jurídico é um parecer jurídico. Para Vossa Excelência ter uma ideia, não sou o dono da verdade, jamais quis ser. O alertado, eu alertei aqui, achei muito, em primeiro lugar, o que vocês fizeram aqui foi uma coisa para agilizar o processo e não deixar ninguém na mão, não deixar o funcionalismo sem o pagamento na hora certa, para agilizar o processo. Então, eu não sou contra a atitude que a Câmara tomou. Mas, realmente, o IGAN pode dizer que o processo, que a tua emenda estava correta.
Mas eu digo que também o prefeito alertado sobre esse fato tirou também fez alguns questionamentos e para ele foi passado que realmente estava errado. Eu não quero faltar aqui com a verdade com Vossa Excelência, mas quem passou para ele, não sei se não foi a própria FAMURS que aconselhou ele. Tanto é, o vereador Robson, que daqui a pouco nós vamos ler, por exemplo, o projeto 1465, que justamente ele vem corrigir essa falha. Não foi uma falha, né? Veio corrigir isso tudo que veio corrigir a sua emenda. O projeto 1465, que é o único projeto que deu entrada hoje na casa. O parecer do IGAN, o IGAN é um instituto que deve ser respeitado. Eu particularmente já fiz curso no IGAN e acho que sempre serviu muito bem a casa. É um instituto que fundamental, responsável, idôneo e competente, mas é um parecer. Um parecer de um advogado, um parecer de uma assessoria jurídica é apenas um parecer, não é verdade final. O IGAN deu que Vossa Excelência estava certo. Não quero faltar com a verdade se foi a FAMURS, a DPM, mas um desses órgãos comunicou ao prefeito que estava errado, um estava certo e outro estava errado. Para não sobrar para o prefeito, ele mandou esse projeto 1465, que é para corrigir essa distorção, que não foi uma distorção, os senhores fizeram a coisa certa, pensando em não prejudicar o funcionalismo, mas infelizmente pelo começo errado. Muito obrigado, senhor. Só para concluir, muito bem colocado por Vossa Excelência, vereador Ruth. Eu, na minha função de vereador e, enfim, de advogado, nada mais justo do que buscar embasamento teórico, né? Mas é de saber que o IGAN procurou embasamento jurídico nosso, Tribunal de Justiça, com uma jurisprudência que diz o seguinte: apelação civil do servidor público, ação da revisão de vencimentos. A revisão geral anual de vencimentos prevista no inciso 10º, artigo 37 da Constituição Federal, alterada pela emenda constitucional número 1998, demanda a existência prévia de lei, cuja iniciativa é privativa do Executivo. O Poder Judiciário não pode atuar como substituto do Legislativo, em respeito ao princípio de independência dos poderes, súmula 339 do STF. Então, fica claro que parte do Executivo, como bem o senhor relatou, mas a tramitação da minha emenda tinha todo o fundamento na Constituição Federal, inciso 10º, que é a Carta Magna do nosso país, né? Então, muito obrigado, senhor. Só para ilustrar um pouquinho mais, ó, vereador, foi na segunda-feira, acho que o prefeito estava viajando com o presidente, Secretaria dos Transportes, né? E aí o assessor jurídico da prefeitura esteve aqui, a gente esteve conversando bastante, e pelo que ele me falou, por telefone eles entraram em contato com a DPM, que foi o órgão. Só que ficou um pequeno porém, inclusive o assessor jurídico até não soube explicar certo o que era. Porque o vereador sabe muito bem que a revisão geral é uma coisa, aumento é outra. E na ocasião, pelo que eu sei, eles trataram sobre o aumento do funcionalismo. Então, o aumento do funcionalismo, eles iam dar um parecer em cima daquilo ali. Isso depende muito como foi colocado. Então, eu não sei se foi nesses termos que ele colocou ou não, porque até ele estava em dúvida. Daí, quando eu questionei a ele, ele disse: não, agora eu não me lembro mais como é que é. Só para complementar. Tranquilo. Para se evitar outras intercorrências, vamos dizer assim, eu conversei com o pessoal da casa, aqui, o Dirceu, e o pessoal que nos dá assessoria, e a partir daquela data, todo e qualquer projeto que entrar com dúvida, não precisa entrar com erro, entrar com dúvida, nós não vamos mais acatá-lo. Por quê? Isso gerou uma discussão aqui nesta casa, gerou um desgaste, tivemos que fazer consulta a 4, 5 órgãos diferentes,
porque o projeto, mais uma vez, veio errado esta casa. Coisa que, se tivesse sido corrigido na sua origem, que é o executivo, e que foi avisado pelo secretário da casa, nada disso teria ocorrido. Como por exemplo, está aqui ainda um projeto de lei nesta casa que concede aumento no Vale Alimentação e já está no contra-cheque do servidor. Nem foi votado o projeto, já está no contra-cheque dos servidores. Então o senhor vê a que ponto nós estamos. Acho que não precisa nem mandar o projeto mais para a Câmara. Então, a partir desta data, que deu entrada esse projeto, que gerou toda essa polêmica, que nada disso precisaria estar sendo feito aqui, nem discussão, nem dizer quem está certo e quem está errado. Nós não vamos aceitar mais nenhum tipo de projeto enquanto eu for o presidente. Os posteriores, depois, cada um deve saber da sua verdade. Mas está determinado que não se aceite nenhum tipo de projeto que tiver dúvida, quanto mais se tiver erro. As comissões de Constituição, Justiça e Orçamento e Finanças emitiram um parecer simultâneo e favorável ao projeto de lei número 1462 de 2015, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento municipal vigente e aponta o recurso de cobertura. Suplementação de R$40 mil para a Secretaria da Educação e Cultura para aplicação na creche municipal. Coloco mesmo em votação, começando pelo vereador Rudimar. Sou favorável. Vereador Bide. Favorável. Vereadora Nilce. Favorável. Vereadora Davilson. Favorável. Vereador Alexandre. Favorável. Vereador Josemar. Essa creche comeu é com dinheiro, né? 500 e poucos mil, 60 nós aprovamos há pouco tempo atrás, e agora mais 40. Mas como é para os nossos pequeninos, sou favorável. Vereador Robson. Da mesma forma. Vereador João. Favorável. Coloco em discussão novamente o projeto de lei de número 1464, que autoriza a contratação emergencial de caráter temporário para atender necessidades de serviços municipais da outras providências, contrato para uma servente merendeira para a área da educação. Coloco em discussão, começando pelo vereador Rudimar. Sem comentários. Vereador Bide. Também já manifestei. Vereadora Nilce. Me manifestei também na sessão passada, e quanto à questão da escola está precisando dessa contratação, as crianças também, com certeza, estão precisando dessa merendeira lá. Eu já me manifestei que sou favorável, sim. Vereadora Davilson. Continuo favorável. Vereador Alexandre. Como esse projeto vai ficar na casa ainda mais tempo, eu prefiro não manifestar esse projeto. Vereador Josemar. Vou esperar a votação. Vereador Robson. Favorável. Vereador João. Também não aguardo, presidente. Por fim, vamos à leitura do projeto de lei de número 1465, de 21 de maio de 2015, que concede revisão geral e anual aos vencimentos do pessoal civil do município e da outras providências. Vereador Rudimar. Projeto de lei número 1465, de 21 de maio de 2015. Origem Poder Executivo. Concede revisão geral anual aos vencimentos do pessoal civil do município e da outras providências. Artigo 1º. É concedida a partir do dia 1º de maio de 2015 revisão geral anual sobre os atuais vencimentos, salários, subsídios, proventos e gratificações do pessoal civil do município, ativos, inativos, pensionistas e agentes políticos, conforme trata o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, um percentual de 6% de perda inflacionária no período de maio de 2014 a abril de 2015. Artigo 2º. Em decorrência da reposição concedida às tabelas de vencimentos, salários e gratificações vigentes, ficam autorizados na forma do anexo 1º, anexos 1, 2 e 3, que são partes integrantes desta lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes da revisão geral anual concedida por esta lei correrão à conta de dotações próprias, constantes no orçamento municipal vigente. Artigo 4º. Fica revogada a Lei Municipal número 1551, de 13 de maio de 2015. Artigo 5º.
A presente lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Boqueirão do Leão, em 21 de maio de 2015. Luiz Augusto Schmidt, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa número 1446 de 2015, a projeto de lei número 1465 de 2015. Senhor Presidente, senhores vereadores, como é do conhecimento de vossas senhorias, ficou acordado entre as partes, jurídica, executivo e legislativo, que enviaríamos novo projeto de lei concedendo o reajuste já aprovado anteriormente. Assim ocorrendo, não há necessidade de tecermos maiores justificativos a respeito da presente matéria. Assim entendido, e pactuando entre as partes envolvidas, encaminhamos a presente matéria, solicitando aos nobres vereadores que apreciem e se julguem conforme a aprovem em regime de urgência urgentíssima. Haja vista, a Lei Municipal número 1551, de 13 de maio de 2015, teve seus efeitos e vigências a partir de 1º de maio do corrente ano. A referida lei tem sua revogação expressa no corpo deste projeto de lei, portanto, perdendo seus efeitos, razão pela qual necessidade da urgência. A consideração de vossas senhorias, atenciosamente, Luiz Augusto Schmidt, Prefeito Municipal. Coloco em discussão, começando pelo vereador Witt. Sobre o projeto, né, que veio para terminar, né, pelo menos com as discussões, né, sobre aquele que a gente fez aquele acordo aquele dia, sobre, e até vou aproveitar sobre, por exemplo, a questão de ordem, quando o vereador solicita alguma coisa que esteja na pauta para cliente, ou ele vai para a tribuna depois para falar, para que não dê discussão e não entre um assunto que polêmico aqui. E quero pedir a vocês a colaboração então, dos colegas vereadores, né, porque aquele dia nós conversei com a nossa assessora jurídica aí, né, e também ficamos na dúvida sobre a emenda. A oportunidade, eu confesso, quando entrou a emenda, nós conversamos aí com o Dirceu, aí com o pessoal, com o próprio presidente, e achávamos que estávamos fazendo a coisa certa, né, mas somos humanos e eu acho que todo humano tem direito de errar. Não, né, permanecer com o erro, mas tem que corrigir o erro. Então, sou favorável ao projeto, seria isso. Só a formulação que o vereador comentou. Se não tivesse sido comentado antes, seria agora em função do projeto. Eu acho que o assunto é pertinente e é relativo ao projeto de lei. Só foi em momento, talvez, antecipado ao projeto. Vereadora Nilson. Favorável ao projeto, porque ele vem aí para substituir, para fazer, então, acertar, né? Botar certo aqui a coisa, agora permanecer do jeito que a lei existe. Sou favorável, sim. Favorável. Vereador Michel. Favorável. Vereador Josimar. Já podia estar aprovado. Favorável. Vereador Robson. Agora então, escolhendo o meu direito de falar, aí foi apenas uma adequação e agora consta dos agentes políticos, né, que era o tão temido problema nosso aqui, né, tentamos ajeitar, não deu, mas está aí. Vamos então dar sequência para não prejudicarmos aí nossos servidores. Muito obrigado, presidente. Vereador João. Favorável. Vereador Josimar. Totalmente favorável. Passando a pauta dos 5 minutos do intervalo para as questões do conselho. O vereador Adavilson se inscreveu para o uso da tribuna, está à sua disposição. Boa noite, colegas vereadores, funcionários da casa, todas as pessoas aqui presentes e aos ouvintes da Rádio Aral. Venho à tribuna para informar sobre a EMEI Doce Infância. Depois de muita luta e esforço para a nova creche, inicia seus trabalhos amanhã. Foram comprados mobílias, brinquedos, cozinha, investimentos na infraestrutura e contratação do pessoal. A creche tinha previsão de ser inaugurada ainda em 2012, mas é uma obra que não tem padrões de um estado como o nosso. E todo o entorno, como cerca, grama, muro, portões, escadas, tiveram que ser feitos. A creche inicia com turmas de maternal 1, maternal 2, berçário e pré-escola. Deixo aqui meu parabéns a todos os colaboradores da Secretaria de Educação e Administração Municipal pelo esforço e por conseguir melhorar o atendimento
aos nossos cidadãos. Ainda na área da educação, é importante divulgar para a população que a Secretaria de Educação está intermediando a vinda de uma escola de inglês para o município, a FISC. Tem interesse em montar turmas no município, mas para que eles venham é necessário fazer um levantamento da demanda. Por isso, quem tiver interesse de fazer uma pré-inscrição na Secretaria do Município ou na Escola Eugênio Franciosi. Gostaria de informar os munícipes da importância de se cadastrar na Nota Fiscal Gaúcha. A administração municipal tem incentivado a adesão ao programa, pois o cidadão pode ganhar desconto na IPVA, concorrer a prêmios e as entidades do município podem ser beneficiadas com recursos do Estado. Se o hospital for indicado, ele pode receber esses recursos futuramente. Para se cadastrar é só entrar no site www.notafiscalgaúcha, tudo junto, .ls.gov.br. E para finalizar, gostaria de desafiar meus colegas vereadores e todos os laboquerenses, porque amanhã é o dia do desafio. Em conjunto com o SESC, o município participará deste evento. O desafio é fazer 15 minutos de atividade física. O dia do desafio faz parte do calendário oficial do Estado desde 2006 e é importante para incentivar a importância da atividade física. Boa noite a todos e muito obrigado pela oportunidade. Muito boa noite a todos, colegas vereadores, senhor presidente, demais pessoas aqui presentes, vereador Leco, senhor Nilda Ponte, enfim, todos que hoje prestigiam a sessão e os ouvintes da Rádio 105,9. Minha vinda hoje à tribuna é uma a respeito de um pedido que eu fiz nessa casa, para dentro do possível executivamente aí o salário das nossas conselheiras tutelares. Porque hoje elas recebem menos do que o mínimo, do que o salário mínimo. E pela função que elas exercem, pelo profissionalismo exigido, pela dedicação que elas devem prestar e pelo risco que elas correm todos os dias, enfim, incluindo muitas vezes noites e finais de semana, elas devem ter um salário maior. Então faço esse pedido, que dentro do possível o Executivo faça aí uma correção no valor e quem sabe ajude esses nossos conselheiros aí que tanto lutam e beneficiam o nosso município. E eu digo que muitas vezes, na maioria das vezes, já conversei com elas, que quando as pessoas procuram o conselho, muita coisa boa não é. Então já chegam lá muitas vezes com a cara não muito boa, né? E elas estão lá para receber muitas vezes críticas, palavrões, mas exercendo sempre a sua profissão. Então, deixar aí um dos pedidos. Outro detalhe que vem aqui hoje para falar é a respeito desse requisito estabelecido, né, pelo Conselho de Agricultura com relação à troca da diretoria do nosso hospital. O que me fala aqui em nome de alguns membros da diretoria que me passaram de coração o que eles estavam sentindo com relação a esse requisito. O seguinte, como já manifestei antes na casa, muito bem foi determinado pelo nosso conselho e que posição excelente que eles tomaram de abrir mão do 120. A nossa agricultura, o senhor Nildo mesmo sabe que tanto sofre, que é o presidente do nosso Conselho de Agricultura, abriu mão de R$300 mil para ajudar o nosso hospital. E ainda mais no município totalmente agrícola, um município que depende de agricultura para sobreviver, e mesmo assim se posicionaram em favor do nosso hospital. O que a diretoria assim sente? Que com relação à retirada do diretor do hospital, eles se sentiram meio que constrangidos, porque é o que eu falei antes. Quando se duvida do diretor, automaticamente quem fiscaliza o diretor de um hospital é a própria diretoria. E se tu duvida do diretor, automaticamente tu duvida da diretoria. E eles se constrangeram nesse sentido e por isso optaram pela renúncia aos seus cargos. O que
eu coloco como opinião: o prefeito não precisava ter dado esse encargo ao Conselho de Agricultura, que já tinha abrido mão de tanto valor e estava ajudando o hospital. Poderia ele chamar o administrador do hospital e, em conjunto com a diretoria, chegar a uma conclusão: senhor Paulo Adriano, o senhor não tem condições, ou por algum outro problema, de continuar no cargo, em conversa com a diretoria, né? Então, colocar uma nova pessoa, sem gerar atrito nenhum. Assim, voluntários são dificílimos de encontrar. São pessoas que há anos e anos e anos vêm lutando no hospital, faziam parte dessa diretoria. E aqui vou citar o nome de uma, a professora Nives, uma mulher de coração inigualável, que ajuda o hospital, prestativa. Hoje não faz mais parte da diretoria. Então, na minha opinião, só concluindo, vereador, da tua parte dói. Na minha opinião, o prefeito tem que ter chamado o diretor e colocado a situação junto com a diretoria, unidos. Não assim, a situação já é difícil. E você aí, com uma decisão dessa, você acaba destituindo uma diretoria que tanto tempo vinha lutando pelo nosso hospital, de pessoas voluntárias, com um trabalho voluntário e com um belo trabalho. Sim, vereador, concedido à parte. Com relação ao que falaste da professora Nives, eu acho que é justo e merecido, já que tu citou o nome dela, dizer que ela assumiu a entidade no pior momento até hoje vivido pelo hospital, que foi em 2001, quando o hospital começava as suas atividades. Talvez poucos lembrem disso. Ela era vice naquela chapa, o presidente abriu mão, não quis continuar, e ela, como vice, assumiu a presidência do hospital e ficou por 2 anos, na época, como presidente do hospital. Foi quando o hospital começou com suas próprias pernas. Então, acho que é justo também fazer esse comentário a respeito da professora Nives. Muito bem lembrado, presidente, sua colocação. Eu já estava esquecendo. Então, deixar claro que o Conselho fez a principal ação, sem distinguir Pedro ou Paulo. Eles abriram mão do próprio recurso e ajudaram o nosso hospital. E vamos aí agora, quem sabe, então agora com uma nova diretoria, que será montada, será votada, uma nova chapa, que buscamos aí recursos ao nosso hospital. Porque a situação, todo mundo sabe, que não é fácil. E é uma situação crítica. Mas se é a intenção e a troca da diretoria foi a melhor opção, eu não teria feito desse jeito. Mas como foi feito, era isso, senhor presidente. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Inicialmente quero saudar o presidente desta casa, o vereador João Conte, todos os vereadores, todas as bancadas, os funcionários desta casa, funcionários da prefeitura, o suplente vereador também que está aqui, o presidente do conselho e todas as pessoas que estão aqui. O vereador Robson falou sobre o hospital, eu também me obrigo a falar sobre o hospital, sobre o Conselho de Cultura. No ano passado, tive a felicidade de estar na presidência desta casa, onde foi feito um acordo, já no início do ano, que todas as economias da Câmara seriam para a agricultura. E a primeira parte do senhor Arnildo, que hoje Vossa Excelência está aí, isso é muito bom, quando foi trabalhado junto com o Conselho, na primeira solicitação, R$180 mil, né, que a casa abriu mão, o prefeito repassar para a Casa de Saúde, né, mas a gente sabe que dos 180, na verdade 90 mil foi né, dinheiro mesmo, foi 90 mil para o hospital, 90 não foi para
outras contas. E final do ano passado, quando nós acertamos os 120 mil em ser aplicado no início de janeiro, né, senhor presidente, acho que foi, junto com os vereadores. E 120 mil, até nós queríamos saber onde é que estava 120 mil. Agora, graças a Deus, eu estou mais contente até, que a gente sabe, né, que vai para o hospital, para ajudar o hospital a não fechar. Então, dou os parabéns a vocês que decidiram, né, pelo melhor, que não deixar o hospital fechar. Então, os parabéns a todos vocês que fizeram, que destinaram todo esse dinheiro, as economias de 2014 ao hospital. Mas, nas minhas andanças, como eu falo sempre aqui, essa semana eu estive na casa do produtor rural. Então, eu vou citar o nome dele aqui, Itamar Gonçalves de Azevedo. Eu sou transportador de fumo e, como sei que tem vários no município, falo em nome dos transportadores de fumo, né, que precisava dar uma ajeitada lá na propriedade dele, colocar uns cascalhos, precisava uns bueiros também, uns 8 canos de bueiro, pode ser bueiro de 30 até, né? Não precisa ser muito grande os bueiros, mas ele precisa colocar uns bueiros, peço ao Davilson, que faz parte lá do executivo, está mais em contato, que deu uma agilizada, esse produtor, nota 10 é pouco dá para ele, tinha que dar nota 1000, né? Então ajeitaram, colocar uns cascalhos lá na propriedade, que está difícil. Sei que outros caminhoneiros atolaram o caminhão, tiveram que arrumar trator para puxar, né? Mas não vou entrar mais em detalhe. Peço a ti que dê uma ajeitada, mande. Já leve uns 8 poeirinhos junto para colocar lá, que precisa, né? Quero também falar sobre a estrada Pedra Branca. Hoje está lisa e é um sabão, né? Então, peço para dar uma apeitada na estrada. Até Canudos, Boqueirão a Canudos, que é uma estrada hoje muito aproveitada para ir a Lajeado. Se a estrada estiver em boas condições, olha, é um caminho mais perto, mais econômico, né? Foi patrolado até uma parte, mas, se não me engano, até no passo, né? Mas a Pedra Branca mesmo está ruim, pura cabeça de pedra. Então tinha que dar uma ajeitada na estrada. Tinha que colocar uma brita, um cascalho e dar uma largada também nos pontos que está crítico. Eu acho que tinha que dar uma melhorada nessa estrada Pedra Branca, porque eu tenho certeza que a metade das pessoas que vão a Lajeado vão com Pedra Branca. É o de Canudos a Lajeado, asfalto, né? Eu lembro quando diziam, Canudos, nunca vai ter asfalto até Canudos. Tem um asfalto até Canudos. É só querer. Qual foi o bobalhão que pediu asfalto, será? Teve um, né? Ninguém dizia que Canudos ia ter asfalto. E tem. Então por quê? Vamos conservar bem a nossa estrada, que por Canudos é uma estrada boa de ir, é um asfalto bom. Então peço ao secretário que, a tia da minha, vocês aí, que conversem e dê uma ajeitada nessa estrada. Sei dos pedidos que eu fiz, que ele atendeu, agradeço ao secretário. Parece que tem um serviço que eu pedi na Coab, ele já está providenciando, se já não providenciou, não tenho certeza absoluta, mas agradeço a ele pelo trabalho que ele vem fazendo. E também peço que dê uma atenção à estrada da Pedra Branca, não só pelo que eu estou vendo, a da Pedra Branca é pior, das que tem acesso aos municípios maiores. Quero fazer um agradecimento também aqui à diretoria da Pedra Branca, na festa de Nossa Senhora do Caravaggio, que tivemos domingo, né? O churrasqueiro lá que fizeram a carne, prepararam a carne muito boa, né? A toda a diretoria, onde tivemos o rei do motorista também, é uma festa tradicional, onde tivemos os 2 guris lá, que trabalham na mesma empresa, o Reginato, lá do Domingos, o seu Ivan Izete e Lisandro Lussani. Por coincidência, presidente, houve um empate, e quero tirar o chapéu para esses guris. Eles empataram. Eu acho que merecidamente uma foto dos dois, né? Porque a pessoa que trabalha de empregado, né? Pensa bem, sair, pedir ajuda para a comunidade. Eu tiro o chapéu para esses guris que fizeram isso, não mediram esforços. E no final deu um empate. Então, merecedor. Esses 2 guris aí. Pessoas que é difícil encontrar pessoas que saem pedir ajuda nas comunidades, muito difícil. E hoje, a pessoa ajudar sem ganhar nada é complicado, né? E esses 2 guris saíram casa em casa pedindo ajuda, né? 2 guris
que isso aí fora do horário de serviço também, né, que a gente tem que trabalhar. Então, 2 guri humildes que encararam e foram atrás. Então, tira o chapéu para esses 2 guris da Pedra Branca, que foram os reis do motorista. No mais, mas muito obrigado. Colegas vereadores, saudar também o pessoal que hoje nos orgulha com a sua presença aqui, principalmente ao nosso suplente vereador Leco, que essa semana, mais uma vez, estava de sorte, ganhou mais um prêmio numa rifa no domingo. Sem saber, ele ganhou um prêmio numa rifa. Saudar demais pessoas aqui presentes, aos ouvintes da nossa Rádio Arauto. Eu começo o meu pronunciamento fazendo também uma sincera e necessária homenagem ao DTG Herança Maragata, na pessoa do seu patrão, o Isidoro, e todos os componentes da toda a patronagem do DTG Herança Maragata. Nesse final de semana agora, eles estiveram participando em Rio Grande, representando o município de Boqueirão e levando o nome do município de Boqueirão do Leão, aonde a nossa leoboqueirense, Luísa Pesce Rossetti, a filha da Vere e do Dari, participou da 45ª Ciranda Cultural de Prendas do Estado, na categoria juvenil. E entre 22 candidatas, ela ficou em 11º lugar. Não é a colocação que ela ficou que vale, mas sim o fato dela ter tido a coragem de assumir essa responsabilidade e participar. São 497 municípios no estado do Rio Grande do Sul. Boqueirão estava lá participando, representando não só Boqueirão, mas também a 24ª região tradicionalista. Entre outras prendas, estava lá a Luísa Pesce Rossetti. E ela mesma escreveu um texto no Face, colocando de quanto tempo ela se preparou para isso, quantos sonhos, né, a dedicação, tudo em prol do nosso tradicionalismo. A minha filha também faz parte do DTG, a gente tem incentivado, não é fácil, tem que se dedicar, tem que acompanhar, tem que se desprender, muitas vezes, das coisas da família, de casa, para acompanhar o DTG Herança Maragata. Então eu quero fazer essa justa homenagem aqui à Luísa pela coragem, por ela ter ido lá representar o nosso município, e também, como ela mesma colocou, as pessoas importantes nessa participação, o Isidoro, o patrão, o Diego, que é o professor, a Lourdes, mais conhecida como Nega, e no meio do DTG, todo mundo chama ela de Dude, a Marta e a mãe da Luísa, a Veridiana. E a todos os de Boqueirão, que foram junto, que acompanharam também, pelo incentivo lá para a Luísa. Parabéns, Luísa, e com certeza para nós, não ficasse em 11º, mas sim em primeiro lugar. Quero aproveitar também a oportunidade para lembrar que há um tempo atrás, alguns anos atrás, nesta casa, passou um projeto de lei, e hoje é lei, de incentivo de horas máquinas. O vereador Leco, acho que estava aqui na casa, o vereador Rude, o vereador Josemar, quando se teve a ideia, se não me engano, no ano de 2008, 2009, de criar uma lei de incentivo àquela pessoa que transferisse o veículo para Boqueirão do Leão. Por quê? 50% do IPVA pago retorna para o município. Então seria uma forma justa de dar algum incentivo àquela pessoa que transferisse o veículo de outro município para Boqueirão do Leão. Ele poderia optar o valor, 50%, no caso, o imposto que vem para o município, não interessa quanto era o valor, mas ficava estabelecido R$150 de desconto no IPTU, ou ele poderia optar por horas máquinas. E eu fui procurado a semana passada por um proprietário
um agricultor, que já transferiu 2 veículos para Boqueirão, já foi lá, já protocolou, está aqui na minha mão, a cópia do protocolo, pagou uma taxa de R$ 16,39, o protocolo é do dia 10 de junho de 2013, ele está esperando até hoje. Agora o Dirceu me faz sinal aqui que ele também tem 2 protocolos, que até hoje não teve nem o desconto de IPTU e nem as horas máquinas. E aí eu pergunto, qual é o critério que está sendo utilizado para isso? Eu vi hoje a relação que veio do serviço prestado. Eu não vou exagerar, mas tem pessoas que aparecem mais de 10 vezes nessa lista aí. O nome de pessoas que aparecem mais de 10 vezes de serviços prestados. Por que que uns têm tantos e outros não têm nada? Será que nós vamos ter que começar a judicializar o serviço público? Ir lá no promotor e dizer aqui, ó, tá aqui. O que que nós temos que fazer para ser atendido? Semana passada também o vereador se manifestou aqui que não é contra a realização de parceria entre os municípios. Eu também sou favorável a isso. O vereador Ultimar até colocou muito bem, quando ele defendeu a questão de um serviço que aconteceu, né, fora do município. Eu também concordo, tem que existir essa parceria entre os municípios. Nós queremos crescer junto aqui na região, mas primeiro vamos atender os nossos para depois atender os outros. Eu penso dessa forma. Então, eu estou aqui só por enquanto fazendo um alerta. Eu tenho certeza que eu me manifestando aqui hoje, muitos vão procurar para dizer, eu também tenho protocolo. Porque eu também, o Dóia, também tenho protocolo e também não fui atendido. Então, para vocês verem como é que é a questão, muitas vezes, dos critérios utilizados para a realização de serviço. Eu me manifestei um tempo atrás aqui no serviço feito dentro do perímetro urbano e me disseram que todos têm direito e que, inclusive, essas pessoas geram tributos para o município. Eu acho que todos nós geramos tributos para o município. Todos temos o mesmo direito. Também quero fazer um pedido, o vereador João já fez, com relação ao processo seletivo. Eu fui procurado essa semana também por uma professora que já tem 20 horas no município, se cadastrou para o processo seletivo, ela tem curso superior, tem especialização e tem pós-graduação. Eu vi ali os pontos, né, que tem para cada título que tu conquista. Para minha surpresa, ela ficou na classificação abaixo de uma pessoa que está se formando na faculdade. Será que é de baixo para cima ou é de cima para baixo que se escolhe? Eu acho que aí houve uma inversão, porque se uma pessoa quer formar na faculdade, tem especialização, tem pós-graduação, ela deve estar acima de quem está se formando agora. É um critério justo, mas não sei qual é o tipo de critério que foi adotado no processo seletivo. Pois não, vereador Alves? Primeiro, João. Vai contra essa inovação que o senhor fez aí dessa professora, vai contra, frontalmente contra o que a secretária falou aqui, que é a qualificação que ela quer dos funcionários, dos professores da rede municipal. Que ela quer aumentar, que está no plano de ensino, da educação aqui do Boqueirão, né? E, no entanto, quando chega na hora da prática, de botar em prática o plano, se inverte os valores. É uma boa pergunta para o dia que a secretária vir aqui, esclarecer se houve engano ou se existe uma outra forma de se selecionar professores. Obrigado, vereador. Pois não. Bom, com relação a esse processo seletivo, eu vou estar me dirigindo essa semana até a Secretaria de Educação. Se não tiver a cópia dos documentos, vou fazê-lo na forma regimental desta casa. Gostaria de ter toda essa documentação em mãos
até porque veio uma parte aí, mas não veio tudo que foi pedido, nem tanto quanto o senhor pediu. Com relação à eleição da diretoria, então, como já foi colocado aqui, a diretoria renunciou. Até sexta-feira agora, às 17 horas, os associados que tiverem aptos e que pretendem concorrer à diretoria do hospital têm que ir lá registrar sua chapa. E na segunda-feira, dia 1º, às 17 horas, lá na sede do hospital, então vai ser feita a assembleia para, se tiver uma ou duas ou nenhuma, né, tomar as decisões de quem vai assumir a direção do hospital. E também, enquanto a gente estava aqui na sessão, o prefeito mandou uma mensagem para o líder de governo, foi falado antes sobre a reunião sobre o asfalto, que seria no dia 2 aqui no auditório, os municípios da região, foi transferido então para o mesmo dia, mesmo horário, mas em Marques de Souza. Dia 2, às 9 horas da manhã, em Marques de Souza. Por hoje era isso. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que será no dia 2 de junho, às 17 horas e 30 minutos, e dou por encerrado.